E eu disse ontem que se formos sábios, começaríamos a passar nos testes da primeira vez que nós os fizermos. Porque com Deus ninguém nunca é reprovado. Você apenas passa pelo mesmo teste, de novo, até que finalmente você passe nele. Ontem falamos sobre o teste que nós passamos enquanto aprendemos a confiar em Deus. E hoje eu quero falar com você sobre as coisas pelas quais passamos enquanto estamos nos tornando seguros e confiantes em Cristo. E não em nós mesmos ou outras pessoas. Você sabe o quão miserável é ser uma pessoa insegura e sem confiança? Sabe, literalmente, eu estava pensando sobre isso e eu olho para trás, para a forma que eu costumava ser quando eu comecei a pregar. Sabe, se eu terminasse uma reunião e não tivesse 20 pessoas correndo atrás de mim me dizendo quão maravilhoso ela foi, eu ia para casa e desmoronava. Não devemos esperar que outras pessoas venham nos dizer que estamos nos saindo bem o tempo todo. Se você precisa de 20 elogios por dia para passar o dia sem se sentir mal sobre si mesmo, então Deus vai precisar deixá-lo passar por algumas coisas para que você finalmente aprenda quem você é nele. E sim, nós queremos ser apreciados. Haveria algo errado se não quiséssemos, sabe? Mas o temor do homem pode afastá-lo do seu destino. Satanás vai usar as pessoas para dominar você, manipular você e controlar você e deixar você absolutamente miserável, se você não defender a si mesmo e entender que você não tem que ser como todo mundo é para ficar bem. Amém? Somos todos muito diferentes, Deus nos criou muito diferentes e eu não acredito que Deus possa fazer muito conosco até nós sabermos quem nós somos em Cristo. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas você tem que saber quem você é em Cristo, porque se você acha que é atacado agora, enquanto você está querendo fazer algo para Cristo, espere até que você realmente comece a fazer algo e veja o que você recebe. É exatamente por isso que Deus precisa nos levar a um certo nível de maturidade antes que Ele possa nos promover a níveis mais altos, porque em cada novo nível há um novo diabo. Amém? E assim, cara, quando eu comecei a pregar, eu nem sabia o quão insegura eu era, sabe? É incrível como nós buscamos aquele gesto de aprovação de todo mundo. Minhas roupas estão boas, você gostou do meu novo corte? Será que estou bonita? Será que todos estão felizes comigo? E eu quero te mostrar o quanto isso te deixa infeliz, sabe? Mas, cara, quando você chegar ao ponto, ouça o que eu vou dizer, onde você não sente mais a necessidade de impressionar ninguém, é aí que você finalmente está livre. Veja, sabe? Você pode achar que estou muito à vontade aqui em cima, mas eu não acho que tem que ser uma pessoa lá fora, então eu me levanto e eu tenho que me transformar nesta outra pessoa para te impressionar. Eu sou a mesma aqui, assim como eu sou, lá na minha casa, e isso é porque eu não sinto nenhuma tensão fazendo o que eu estou fazendo, porque, além do mais, se eu cometer um erro, não é o fim do mundo, vou fazer uma piada com isso e vamos prosseguir. E se você não gosta de mim, é problema seu, isso é entre você e Deus. Sabe, eu não posso te forçar a gostar de mim, só posso ser quem eu sou. E quando você consegue sair no mundo todos os dias e você não fica tentando impressionar as pessoas, mas realmente só quer servi-las, quer ajudá-las, quer fazer a vida delas melhor, quer servir a Deus, então você está livre de toda esta escravidão de precisar receber a aprovação das pessoas em todos os lugares que você vai. E eu realmente quero que você tenha esta liberdade, mas se ainda não tem, eu realmente quero que você encontre esta liberdade em Cristo hoje, de saber o quão precioso e o quão valioso e o quão especial você é, e que você não precisa se comparar com outras pessoas e nem competir com outras pessoas, mas que você pode ficar confortável na sua própria pele e ser quem você é. Vamos dar um glória a Deus. Quando o ministério começou, eu ensinei um estudo bíblico caseiro por 5 anos
Eu fazia uma reunião na minha casa todas as terças à noite e cerca de 25 pessoas vinham. E foi ali que comecei a aprender a fazer o que estou fazendo. E Deus, sabe, só me permitiu afetar 25 pessoas, porque eu ainda tinha muitos problemas na minha vida para conseguir afetar muito mais do que isso. E enquanto eu estava tentando ensiná-las, Deus estava me ensinando. Então, eu tinha no meu coração de fazer grandes coisas maiores. E eu acreditava que essa era a vontade de Deus para mim, mas eu não conseguia entender por quê. Ele ficava me segurando ou não abrindo as portas certas. E muitas vezes não estamos sendo promovidos não porque nós não temos as habilidades para fazer o trabalho, mas é porque nós ainda não temos o caráter para fazer a obra. E nós temos uma lista de animais em extinção. Mas acho que precisamos começar a escrever uma lista chamada Lista dos Caráteres em Extinção. Amém? Quero dizer, nesta tarde eu vou falar sobre fidelidade. E cara, para onde isso foi? Quem você consegue encontrar hoje que pode confiar para guardar os seus segredos? Ou até mesmo chegar na hora certa quando você tem um compromisso com elas? Sabe, o mundo parece ter enlouquecido. É como... Nós temos que, como cristãos, temos que recuperar essas coisas e temos que ser modelos disso na frente das outras pessoas. Ou se você ficar aqui só por um pouco de tempo, deixe-me dizer, você pode estar sentado aqui, pode ter 20 anos e pensa, eu tenho uma eternidade. Quer saber, estou aqui e eu tenho 75 e eu não tenho uma eternidade. Amém? A maior parte da vida eu já vivi e posso te garantir que quando você chegar um pouco mais longe na vida, você vai entender que as várias coisas nas quais dedicou seu tempo não são nada mais do que uma perda de tempo. Porque você não levará nada disso, isso é absolutamente verdade. Nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. E se você quer ter uma boa lição, vá procurar um ferro velho e ficar sentado lá por um tempo. Então pense em quantas pessoas perderam suas famílias por causa daquilo que está jogado numa pilha de lixo. Eles não tinham nenhum relacionamento com Deus porque estavam tão ocupados tentando obter coisas. E todas essas coisas um dia vão passar e, em vez de gastar nosso tempo tentando conseguir tudo que achamos que queremos, precisamos gastar o nosso tempo tentando ser o que acreditamos que Deus quer que nós sejamos. E para cada um de nós, na nossa maneira de servir a Deus, e deixe-me dizer, a maior parte do que é necessário no ministério está lá nas ruas onde vocês estão. Na verdade, você vem a lugares como este para que você possa ser treinado para poder sair e fazer a obra do ministério. Não é para que possa vir e se divertir conosco enquanto pregamos e depois ir para casa e apenas ser o mesmo. Cada um de vocês aqui representam Deus. E se alguém sabe que você é cristão, eles ficam te observando para ver como Deus é. E assim temos que intensificar o nosso jogo. Porque, em vez de fugir da igreja, eu quero que as pessoas comecem a correr para cá. Fizemos aqueles estudos bíblicos por 5 anos e depois acrescentamos mais um e passaram a ser 2 estudos bíblicos. E então, eu claramente senti Deus me dizendo... Eu quero que você pare de fazer esse estudo bíblico e eis que eu faço uma coisa nova. Bem, eu pensei, aqui vamos nós. Para o alto e avante, aqui vou eu, mundo. Bem, pelo próximo ano, Deus não deixou, eu não fiz absolutamente nada no ministério. Você não ama quando Deus te coloca em uma prateleira e então você simplesmente não entende nada do que está acontecendo? E muitas vezes, seja o que for que você esteja passando agora, você não entende, mas você certamente vai entender isso mais tarde. Então, aquele foi um ano muito difícil para mim e eu não entendia. Eu ouvi de Deus ou eu não ouvi de Deus? Será que eu tenho chamado ou eu não tenho chamado? Eu via as pessoas pregando na TV e eu pensava, eu sei pregar melhor do que eles. E claro, essa era uma das razões pelas quais eu tinha problemas. Vamos, não me diga que você não se assenta aí às vezes e pensa, eu deveria estar cantando lá em cima, eu posso fazer 1000 vezes melhor do que aquela pessoa. Amém? E então, não é o que todos conseguimos fazer que deixa Deus animado, é a nossa atitude.
é ter o motivo certo no coração. Deus pode fazer mais com alguém que tem menos talento e um coração doce do que alguém que tem um coração perverso que sabe fazer tudo. Deus está sempre olhando para o nosso coração, não apenas para o nosso talento natural. É por isso que qualquer um pode ser usado por Deus. Qualquer um. Deus sabe reciclar lixo. Ele sabia fazer isso muito tempo antes de começarmos a descobrir como fazer isso, sabe? Amém? Deus pega o que o mundo jogaria fora e o transforma em algo incrível. Então, durante esse ano, eu não tenho tempo para contar todas as histórias porque levaria toda essa manhã, mas, sabe, Deus nos ensina profundas lições espirituais através de coisas práticas e cotidianas. E então, durante aquele ano, o diabo me convenceu de que todas aquelas coisas sobre ter um ministério eram apenas da minha imaginação. E isso foi o que eu vi. Você precisa se aquietar e ser uma mulher normal. E a nossa ideia do que isso quer dizer é praticamente a mesma coisa. Sabe, a minha vizinha tinha um jardim, ela costurava as roupas da família e ela fazia algumas pinturas e todas aquelas coisas, e eu não conseguia, eu não queria fazer nada disso, sabe? Eu odiava tudo aquilo, e então eu só queria sair pelo mundo e dizer às pessoas o que fazer. E assim, fazer todo mundo amar a Deus, sabe? E assim, então, por um ano, eu tentei ser uma mulher normal. E eu tentei costurar roupas para minha família, e nós fizemos um jardim antes que pudéssemos colher. Os tomates estavam maduros e eu saí para vê-los numa manhã e eles estavam cheios de buracos pretos. Alguns insetos haviam comido os tomates. E eu não entendia porque a minha vizinha estava com tomates perfeitos, os meus estavam todos esburacados. E eu fui até Deus resmungando e eu disse: olha aqui, eu estou orando pelos meus tomates e eu não entendo. Eu tenho certeza que ela nem orou pelos tomates dela, Deus. E os dela estão perfeitos, os meus estão arruinados. E Deus disse: eu não tenho obrigação de proteger os seus tomates. Eu nunca te disse para plantar tomates. Talvez algumas coisas que você vem tentando fazer pelas razões erradas não estão dando certo. E você simplesmente não entende porque Deus não está abençoando seus esforços. Talvez você esteja tentando fazer algo por uma razão errada ou tentando fazer o que não é o que Deus quer que você faça. Talvez, sabe, apenas, talvez, provavelmente. Ou provavelmente não, mas, sei lá, apenas. Nós precisamos aprender a reconhecer o que Deus ungiu e o que Ele não ungiu. E se você continuar forçando, tentando fazer algo acontecer, certamente ficará óbvio para nós, mais cedo ou mais tarde, de que Deus não está abrindo aquela porta que estamos tentando abrir à força. E é isso que nos exaure. Eu nunca fui uma mulher normal, e eu nunca serei uma mulher normal, e seja lá o que isso signifique, isso não é para mim. Amém? Eu não tenho interesse em ser uma mulher normal ou uma mulher comum. Eu só quero ir o mais longe que eu puder chegar e fazer coisas que ninguém nunca fez. Amém? Mas agora me escute, para fazer isso você tem que chegar ao ponto onde não se importa com o que as pessoas pensam. Eu não quero dizer isso de uma forma errada, tipo, eu não me importo com o que você pensa. Eu quero dizer, você certamente quer que as pessoas gostem de você e tenta ser gentil com elas, mas você não pode deixar que outras pessoas governem a sua vida com as suas opiniões. Você precisa ser ousado bastante para seguir a Deus, ainda que somente os dois únicos que acreditem em você seja você e Deus. É incrível o que você pode fazer se você seguir Deus, mas eu posso te dizer, eu garanto a você que se você quiser seguir a Deus, e isto pode não ser no ministério, talvez seja nos negócios, Deus usa as pessoas de muitas maneiras, mas se você quiser seguir a Deus, eu garanto que você vai perder algumas pessoas ao longo do caminho. Amém? Eu ouvi alguém dizer assim: em cada parada que o ônibus faz, alguém desce do ônibus.
Amém? Tem muitas pessoas que querem ficar com você quando as coisas estão indo bem, mas não estão prontas para ficar com você quando tudo fica duro ou fica difícil. Todo mundo está pronto para andar com você quando você fica famoso, mas e quando você está no porão em algum lugar? Tem muitas pessoas que trabalham para nós, que começaram conosco literalmente no porão da nossa casa, onde nós começamos o ministério. E era tão engraçado. Se eu tivesse tempo para contar as histórias, a maneira como começamos foi tão ridícula. Bem, não vou entrar nisso hoje, mas eu não sabia o que estava acontecendo naquele ano. Eu não entendia realmente, mas Deus, eu sei agora que aquele foi um dos anos mais frustrantes da minha vida. Quantos acham que estão agora em um dos anos mais frustrantes da sua vida? Ok, bem, aquele ano foi um dos anos mais frustrantes da minha vida, mas na verdade foi um dos melhores anos da minha vida. E aquele foi um ano onde eu fiz, quero dizer, progressos que eu nem percebia que eu estava fazendo, porque Deus estava me ensinando que eu simplesmente não poderia ser uma outra pessoa, que eu tinha que ser quem eu era e que eu tinha que fazer as coisas do jeito que eu sentia que Deus estava me mostrando para fazê-las. E você precisa entender que quando eu comecei a fazer isso era totalmente fora da caixa. E isto é muito mais aceito hoje, mas sabe, eu paguei um preço, me convidaram para sair da igreja, perdi meus amigos, meus familiares não queriam ter nada a ver comigo. Quero dizer, eu era a tal esquisitona. E então, às vezes, se você quiser fazer algo para Deus, Satanás vai usar algumas das pessoas que você mais ama contra você, porque ele quer machucar você, ele quer ferir você. E não precisamos de um mundo cheio de pessoas feridas que curam. Nós precisamos de pessoas saudáveis, completas e bem, levando outras pessoas à plenitude. E há tantos até mesmo líderes que estão feridos. E eles são inseguros, não sabem quem são. Então eles são miseráveis. Cara, eu venho fazendo isso a minha vida toda, me sinto como se tivesse vivido em uma plataforma. E se eu não puder desfrutar e me sentir confortável no que faço, então eu simplesmente não farei mais. Quantos concordam que não podemos nos sentir pressionados em todos os lugares em que vamos? Amém? Tudo bem. Então, inicialmente eu era insegura e eu não estou dizendo que não tenho nenhuma insegurança, porque honestamente acho que todos temos algumas. Você só precisa encontrar o botão certo para apertar, mas eu já percorri um bom caminho antes de chegar aqui. E quando digo não me importo com o que as pessoas pensam, não quero que isto soe sarcástico de forma alguma, mas simplesmente quero dizer que eu paguei um preço para fazer o que eu estou fazendo, e as pessoas adoram julgar aquilo sobre o qual elas não sabem nada. E eu não posso evitar o que as pessoas pensam, porque eu conheço o meu coração diante de Deus e eu sei que Ele está certo. Amém? E você precisa saber a mesma coisa. Eu estou falando de mim porque quero que você saiba da mesma coisa. Eu recebi uma mensagem de texto. Parece que qualquer um consegue ter o seu número hoje em dia. Isso me irrita. Temos que ter um pouco de privacidade, todos nós. E então, ele começou dizendo: eu amo suas pregações, eu aprendi muito com elas. Mas, recentemente você disse isso e aquilo e realmente me ofendeu e eu acho que foi de muito mau gosto, blá, 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 blá. Agora eu acho que, sabe, se você já me ouviu muitas vezes, então provavelmente saberia que eu nunca seria rude ou machucaria os sentimentos de alguém de propósito. Então, talvez você pudesse ter me dado apenas um pouco de graça e acreditado no melhor, e assim não me enviar algo que pode ser usado pelo diabo para tentar me fazer sentir mal e culpada. Já teve dias em que algo assim teria me feito sentir-me tão terrível, e eu teria tentado consertar e tentado me retratar, mas sabe, eu orei por isso e disse: Deus, conserte isso. Eu não, sabe, porque eu conheço o meu coração e não posso gastar todo o meu tempo correndo por aí, tentando fazer todo mundo achar que eu sou uma boa pessoa. Alguém precisa disso hoje?
Agora, sabe, até mesmo Jesus, antes dele começar seu ministério público, ele foi testado. Ele teve que acertar as contas com o diabo e deixá-lo saber no que ele se firmava. Eu acho que todos nós temos que passar por isso, em algum momento da vida. Tiago 1:12-14 diz: bem-aventurado é o homem que permanece firme nas provações, pois quando ele tiver resistido ao teste, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, os testes sempre vêm antes da promoção. Vamos, alguns de vocês sabem, não tem ideia do que Deus vai fazer e quer fazer com vocês. E agora você pode sentir como se fosse o fim de tudo, mas se você permanecer fiel a Deus, vamos, se você permanecer fiel e se você quiser continuar fazendo o que é certo, muito tempo antes que a coisa certa comece a acontecer com você, não devemos fazer o que é certo só para obter um resultado. Devemos fazer o que é certo porque é certo e porque isso é o que Deus quer que façamos. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, estou em Lucas 4, vamos ler do 1 ao 13 e ver se você consegue seguir pelos 13 versos sem se perder. E Jesus, cheio do Espírito Santo, retornou da Jordânia e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Por que não podemos ver isso? Cada um dos testes que aparecem pode ser o diabo que está provocando, mas às vezes Deus nos leva para longe deles ou para eles, porque Ele quer pegar o que Satanás tem para o seu mal e transformar para o seu bem. Eu não sei sobre você, mas para mim este é um dos princípios mais surpreendentes. Que Deus possa pegar algo que parece tão mal e realmente transformar aquilo para ser uma das melhores coisas que já aconteceram na sua vida. Quantos já experimentaram isso em sua vida? Veja, todos nós, isso não é incrível? O trabalho de Deus funciona. Onde por 40 dias ele foi tentado pelo diabo e não comeu nada naqueles dias. E quando os dias terminaram, ele teve fome. Agora sabe, Satanás vai inspirar, às vezes até que você esteja em um estado de fraqueza. Você vai estar talvez muito cansado, ou realmente esgotado, ou a sua vida vai estar desequilibrada, você vai ter trabalho até achar que não consegue mais trabalhar, ou vai estar doente, ou algo assim. E então ele vai começar com suas mentiras. E o diabo disse a ele: eu amo isso. Se você é filho de Deus, a primeira coisa que ele atacou foi o seu quem. Quantas vezes você acha que o diabo disse para mim quando eu estava iniciando este ministério? Quem você pensa que é? Ele dizia: quem você pensa que é? Gente, eu só estudei até o 12º ano. Eu não era burra, mas eu não era super mega inteligente. Mas sabe o que eu tinha? Eu tenho muito bom senso, sabe? E é surpreendente o quão longe você pode chegar se você tiver bom senso. E não somente isso, eu não sei como lhe dizer, mas eu tinha raça. Eu era assim, corajoso bastante para dizer: ok, vamos ver o que vai acontecer. E então, veja, você precisa estar disposto a falhar para descobrir se você pode ter sucesso. Você me ouviu? Vou dizer novamente, você precisa estar disposto a falhar para descobrir se você pode ter sucesso. Mas as pessoas que são inseguras têm tanto medo de falhar que na maioria das vezes elas ficam naquela mesma zona de segurança que é tão entediante que as deixa absolutamente irritadas. Ninguém acha que eu estou errado. Deixe-me dizer, as pessoas pensam coisas o tempo todo, então você também pode dar a elas algo para pensar. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nós temos a palavra, então nós podemos declarar a palavra
Quando o diabo vem e nos ataca, aprenda a responder ao diabo, porque ele certamente fala com você, sabe? E o diabo levou ao topo e o mostrou todos os reinos do mundo. Em um só momento ele disse: a ti darei toda a autoridade, toda a glória deste mundo, pois me foi entregue, e portanto eu a darei a quem eu quiser. Então, se você prostrar e me adorar, tudo isso será seu. E Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. E ele o levou a Jerusalém e o colocou em um pináculo do templo e disse-lhe a mesma mentira: se você é filho de Deus, quem você pensa que é? Vamos lá, me prove. Jesus não precisava tentar provar nada, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Então, muitas coisas que você vê Jesus fazendo, como não tentar se defender dos seus acusadores, eles acusavam de coisas e ele só ficava lá. E você pensa às vezes, por que você não se defende? Por que não diz a eles quem você é? Ele não precisava fazer isso porque ele sabia quem ele era. Você entende o quanto muda quando você sabe quem você é? Quando você sabe quem você é, então você não precisa tentar provar para todo mundo quem você é. Alguém está entendendo isso? E eu vou te dizer quem você é. Você é um filho imperfeito, destruído, lindo e incrível filho de Deus, por quem Jesus morreu. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, separado e santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Você é dotado e talentoso e Deus tem um grande plano de futuro para você e não deixe o diabo te roubar isso. Amém? Este é quem você é. E quando o diabo pergunta quem você pensa que é, você precisa respondê-lo de volta: eu sou um filho de Deus. Eu fui comprado e pago com o sangue de Cristo. Saia da minha frente. Se você é filho de Deus, quem você pensa que é? Porque ele está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar, e com suas mãos eles te segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. E Jesus respondeu dizendo: está escrito, não colocarás o seu teu Deus à prova. E o próximo verso diz que o diabo foi embora após esse período de tentação. E leia isso. E então ele se afastou dele até uma ocasião mais oportuna. Então, podemos pegar isso nesta manhã e crer nisso? O diabo anda ao derredor como um leão, rugindo com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. Não precisa ser você. Se você sabe quem você é em Cristo, não precisa nem será você. Amém? E mesmo sabendo quem você é em Cristo, e sabendo que você foi perdoado, e sabendo que Deus conhece o seu coração, você não precisa desperdiçar sequer um minuto de sua vida com a culpa e a condenação. Você me ouviu? Não precisa desperdiçar mais nenhum tempo com a culpa e a condenação. Sabe por quê? Se você se arrependeu dos seus pecados, aquele pecado já foi pago. O perdão já está aí, você precisa recebê-lo. Deus sabia tudo de errado que você faria, mesmo antes de você fazê-lo, sabe? E Ele te amou antes mesmo de você se importar com qualquer coisa sobre Ele. Portanto, nós não temos que provar nada. Nós seremos testados até que estejamos seguros em Cristo. Somente em Cristo. Agora, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eu estava pensando nisso hoje, eu pensei: quer saber? Vamos falar sobre isso por um minuto. Sem mim nada podeis fazer. Bem, obviamente, as pessoas que são incrédulas fazem coisas tão incríveis. Elas têm grandes carreiras, elas inventam coisas e se tornam mundialmente famosas. Mas aqui está o que eu acredito. Eu não acredito que qualquer pessoa possa fazer qualquer coisa sem Cristo e realmente ser completamente feliz.
Mas veja, se em Cristo você sabe quem você é, você pode ser feliz e satisfeito no púlpito, se foi para isso que ele te ungiu, ou limpando o banheiro no subsolo. Vocês não gostaram disso. Você conhece o pastor Mike que está me ajudando aqui? Ele é um homem raro. Ele poderia vir aqui dirigir todo o culto fazendo uma excelente pregação, mas se eu dissesse a ele: ei Mike, o banheiro do andar de baixo está entupido, você poderia cuidar disso? Ele diria sim, com prazer, e ele iria. E veja, quando você sabe quem você é em Cristo, você não precisa fazer alguma coisa que o mundo pense que é realmente grande para se sentir importante. Porque se é isso que Deus te chamou para fazer, então isso é tão importante quanto qualquer coisa que Ele tenha dado a outra pessoa para fazer. Vamos lá. Pare de tentar impressionar as pessoas com o que você faz, e o que você usa, e o que você tem, e quem você conhece. E eu gostaria de pular nessa multidão hoje, só para sacudir vocês. Oh meu Deus, se você soubesse o que eu passei a adquirir com o conhecimento que eu tenho e que estou tentando passar para vocês. Às vezes eu sinto que eu gostaria de abrir a cabeça de vocês e encher com tudo que eu sei e depois fechar de novo e mandá-los para casa. Oh, eu amo ver as pessoas sendo salvas. Ontem, 525 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor. Mas entenda isso, eu quero que você desfrute a jornada. Eu não quero que todo mundo seja miserável e tente chegar ao céu. Eu quero que nós desfrutemos cada um dos dias pelos quais Jesus morreu para nos dar. E isso é impossível se você não apreciar a si mesmo. E a única maneira de você apreciar a si mesmo é se você entender que você está ok. O que não significa que não fará nada de errado, mas significa que você não tem que ser o que os outros são e que você não é definido pelo trabalho que você faz, mas a quem você pertence. Eu vou te contar, eu admiro meu marido por algo que ele fez anos atrás. Na época eu fiquei muito brava. Mas hoje, olhando para trás, vejo como ele foi inteligente. Ele trabalhou na área de engenharia e ele era o que eles chamam de mestre de obras. E então, você não era um mestre de obras, certo? Não, ele não era um mestre de obras, mas ele fazia o trabalho de um e então ofereceram a ele uma promoção para se tornar um mestre de obras, onde ele faria muitas viagens, teria muito mais responsabilidade e, na verdade, não ganharia mais dinheiro. E então ele recusou. Bem, eu era muito ambiciosa e gananciosa na época e, sabe, eu pensei, bem, qual é o problema com você? Você não quer ser promovido? Não quer subir na vida? Você não se importa? Veja, ele não precisava ser aquilo para se sentir importante, porque ele já sabia quem ele era em Cristo e já sabia lá no fundo que ele não ficaria no campo da engenharia a vida toda. Ele não sabia exatamente quando esta outra coisa que acreditávamos iria acontecer, mas David estava sempre muito feliz, sabe? Porque ele é muito seguro. E as pessoas ficam curiosas sobre como esta coisa funciona entre ele e eu. E, sabe, como deve ser para ele. E é uma história, assim, muito curta e fácil. Quando Deus me chamou para fazer isso aqui, no início, David não se animou. E ele disse a Deus, bem, por que ela? Mas, na verdade, isso, geralmente, os homens fazem isso. O que está certo? Geralmente os homens fazem isso. Nós iríamos ter uma inversão de papéis? Mas Deus falou com ele e disse assim: se você fizer o que eu te dei para fazer, você sempre será feliz. E se você deixar que ela faça o que eu dei a ela para fazer, vocês dois serão felizes. Ou uma versão disso, eu sei que não contei isso direito, não se preocupe.
Assim que a reunião acabar, David vai me dizer todas as histórias que eu não contei direito. Ele é detalhista e eu só quero trazer o meu ponto de vista. E olha o que... Que tipo incrível de homem você precisa ser para deixar sua esposa fazer o que eu estou fazendo. E as pessoas me perguntam, o Dave vai a todas as reuniões? Talvez tenha havido 3 vezes que ele não esteve bem ali onde ele está agora. Em todos esses anos. E veja, você não sabe, mas... Porque eu estou aqui em cima, alguém pode pensar que eu sou mais importante, mas Dave é quem foi sábio bastante para administrar os recursos do ministério de forma que nós nunca tivemos dívidas e nunca pagamos 1 centavo de juros. Tudo aquilo que nós fizemos, nós pagamos à vista. Só porque alguém não está no púlpito não significa que não esteja fazendo nada. E seria tão incrível, e quantas histórias impressionantes nós ouviríamos se todos pudessem ser confiantes o bastante para fazerem o que deveriam estar fazendo, não se sentindo que estão em concorrência com outras pessoas. Amém? David teve que passar por algumas coisas que não foram fáceis para ele, mas ele me deixou ser quem Deus queria que eu fosse. Quando você sabe quem você é em Cristo, você vai deixar que as outras pessoas sejam quem elas são em Cristo. E se você não souber quem você é em Cristo, então você vai automaticamente tentar reter as outras pessoas para que não pareçam ser melhores que você. Filipenses 3:3, nós somos a verdadeira circuncisão, os que adoram pelo Espírito de Deus e da glória em Cristo Jesus, e não temos colocado a nossa confiança na carne. Nada da nossa segurança pode vir do que nós somos na carne, de quem conhecemos, do que usamos, nem mesmo de como parecemos. E a Bíblia diz que Deus abalará todas as coisas em nossa vida. Em Hebreus 12, verso 27, esta escritura, ainda mais uma vez, indica a remoção de coisas que são abaladas. Isto é, coisas que foram feitas a fim de que aquelas coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Uau! Alguns aqui estão passando por um momento de abalo em suas vidas. Deus está sacudindo todas as coisas que você não precisa. Sabe, lá em João 15 diz, se você não der fruto, eu vou te podar. E se você der frutos, eu vou te podar para que você produza mais frutos ainda. Eu entendo que você é podado se fizer e é podado se não fizer, então... É melhor dizer, ok, Deus, faça do seu jeito, faça o que você quer fazer. Agora, você sabe o que é podar? Você remove galhos de uma árvore ou de um arbusto que está indo em uma direção errada. Ou que está morta. Você sabe quantas coisas mortas carregamos conosco? São coisas que não estão trazendo nenhum bem a nós, gente. Deus já finalizou com aquilo há 10 anos. E você ainda está arrastando com isso, embora isso não esteja mais ungido e não traga nenhum bem a você. Você odeia, não sabe por que está fazendo, sabe? Aquilo consome toda a sua energia. Bem, Deus poda essas coisas em nós, e se você pensar como se fosse uma árvore e um jardineiro viesse com um par de tesouras de poda e você pudesse sentir algo, você não se sentiria muito bem. É por isso que às vezes, quando Deus está lidando conosco, pode não parecer bom para nós, mas Ele está nos livrando de coisas em nossas vidas que, na verdade, não são boas para nós e estão nos ferindo, mas nós estamos tão acostumados com elas que não queremos abrir mão, a menos que Deus venha apenas a corte fora, e não há nada que possamos fazer. Vamos lá. Satanás é um mentiroso. E a maioria de suas mentiras sobre nós é pessoal.
Deus não está satisfeito com você. Deus está bravo com você. Não importa o que faça, você não é bom. Você é um fracasso. Você não é amado. Você não pode ouvir a Deus. Você nunca terá sucesso em nada. Você é feia, você é burra, não é talentosa, você não é dotada, é muito magra, é muito gorda, você tem pés grandes. Veja, é incrível como Ele sempre diz que nós somos muito de algo ou que não somos o suficiente de algo. Para ele, nós nunca estamos bem. Então pare de ouvi-lo e ouça a Deus. Satanás nos compara com os outros. Olhe para eles, por que você não pode ser assim? Oh meu Deus, se você é pai, nunca compare seus filhos com os outros. Esta é uma das piores coisas do mundo que você pode fazer com uma criança. E você diz, bem, por que Deus não faz o diabo nos deixar em paz? Bem, ele não faz porque ele quer que nós aprendamos a nos enrijecer um pouco. Ele quer que tenhamos um pouco de tenacidade. Ele quer que nós saibamos quem somos nele. E que nós realmente, de fato, temos autoridade sobre o diabo. Ele não pode dominar nossas vidas se não permitirmos. Mas temos que conhecer a palavra e nós não podemos ser cristãos dorminhocos que não prestam atenção ao que está acontecendo, sabe? Reconheça quando o diabo está mentindo para você e diga a ele, você é mentiroso, eu não vou te ouvir, eu sei quem eu sou em Cristo. E sabe o que? Se Deus soberanamente nos livrar de todos os lugares difíceis, nunca teremos um tipo de vitória pessoal? Um ótimo exemplo é o de uma águia bebê quando ainda está na casca. Quando uma águia está na casca e ainda não nasceu, ela tem um pequeno dente no fim do seu bico. E ela usa esse dente para quebrar a casca. E é um trabalho muito duro. Eu nunca vi pessoalmente, mas já li histórias sobre isso, de como é doloroso assistir a uma daquelas águias bebês tentando sair da casca, porque elas precisam bicar, apenas ficar bicando. Mas o que nós não sabemos é que Deus as criou assim de propósito, para que, antes mesmo que elas nasçam, elas realmente já desenvolvam tenacidade. Sabe, as águias são aves majestosas. E a coisa que eu gosto sobre as águias é que normalmente elas não voam em bandos, elas voam sozinhas. Vamos lá, talvez 2 ou 3 pessoas entenderam o que eu estou tentando dizer. Se você vai ser uma águia para Deus, às vezes você vai ter que voar sozinho. Amém? Você não pode voar por aí com todo o bando. Você tem que planar acima das coisas. Veja, quando somos cristãos bebês, queremos que alguém faça todas as orações, encontrem as escrituras, sabe? Que segure na nossa mão e nos ajude. Eu estou mal, eu estou desencorajado, estou isso, estou aquilo, aquilo outro. E Deus nos provê esse sistema de suporte quando você está começando a tentar se enraizar e firmar nele, mas um dia ele vai tirar todos esses suportes de debaixo de você. E você vai precisar ser capaz de crer por si mesmo, lidar com o inimigo por si e saber quem você é. Em vez de precisar de ajuda a vida toda, você vai se ocupar ajudando outras pessoas. Ajude outras pessoas. Faça alguma coisa para alguém. Não venha à igreja só para receber. Não venha à igreja só para receber. Se voluntarie, sirva, doe algum tempo, sacrifique-se um pouco. Pessoas inseguras não sabem como servir. Em Lucas 22, versos 24 a 27, então surgiu um conflito entre os discípulos sobre qual deles era o maior. Você não ama esses caras?
Imagine se nós tivéssemos almoçado juntos hoje e ficássemos discutindo sobre qual de nós é o maior. Então Jesus disse a eles: os reis dos gentios exercem o senhorio sobre eles, e aqueles com autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não é assim com vocês. Em vez disso, deixe que o maior entre vocês se torne o menor, e o líder como quem serve. Bom, eu tenho uma pessoa lá atrás que gostou disso, glória a Deus. Porque qual desses é o maior, aquele que se reclina à mesa ou o que serve? Agora ouça isso, não é aquele que se reclina, mas eu estou entre vocês como quem serve. Aqui nós temos Deus descendo tão baixo para sofrer tamanha dor em forma humana, tomando os nossos pecados sobre si. A pessoa mais poderosa que existe, e ele veio como servo. Veja, nós achamos que quem está no comando é poderoso, mas é realmente quando você sabe quem é que você pode ser o servo.